pacientes... você tem esse número aproximado, Lígia? Assim? Terei em breve, que é a minha tese. Tô juntando os dados. Tá certo. Se o paciente não responde bem, a minha pergunta é aproximadamente quantos respondem, mas você está fazendo isso ainda vai dar essa resposta. Vai botar no nosso Stories. Daqui a um ano. Nosso Instagram. Mais ou menos daqui a um ano. Mas você tem já uma ideia, a maioria responde ou é uma minoria que responde? A maioria responde. A maioria responde de uma maneira adequada, tá? Quando não responde... E quando não responde bem? Tem uma constipação refratária. O que fazer, né? Primeira coisa que você tem que ver é justamente a questão da aderência. Tá. Tem que ver se tá tomando, a medicação é cara, tem um gosto, porque as formulações que você compra na farmácia tem gosto de limão. Vocês conseguem fornecer na Santa Casa, não? Não, em nenhum lugar do SUS. Não, pelo menos não que eu conheça. Acho que acredito que na UFJ também não. No Rio também a gente tem dificuldade. Pois é. Às vezes a gente compra numa farmácia, a gente é da UERJ, a gente compra na farmácia dos nossos concorrentes, a UFRJ. Eles têm uma farmácia de manipulação, às vezes tem algum residente que está fazendo estágio lá, a gente pede para ele comprar, que é bem barato. Mas mesmo assim você tem que pagar. Sim. Então, infelizmente, de grátis não tem. Vou te falar, se digitar no Google, polietileno-glicol, você consegue achar uns potões. Legal. Que é mais barato para o seu paciente. Então fica a dica aí pro seu paciente. Certo. E aí, então, você já fez de tudo, né? O cara perguntou sobre a aderência, tá ótimo, tá tomando remédio direitinho. O que você tem que pensar? Primeiro, já otimizei a dose suficiente? Então, se você só fez o polietileno-glicol, lembra que você tem mais uma classe de medicamento que dá para fazer, que são os estimulantes de peristalse, né? Tipo bisacodil, sene, picosulfato de sódio, né? Associa essas medicações, inclusive para criança que tem escape fecal, esses estimulantes de peristalse são muito melhores do que os medicamentos osmolares. Porque quando você dá um osmolar para esse paciente que já tem escape, você pode piorar muito os escapes. Né? Então, às vezes você tem que ficar brincando aí com essas medicações. Diminui a dose do osmolar, entra com um estimulante de peristalse. Mas, mais uma vez, você já fez tudo isso, já tá com todas as drogas otimizadas, e aí? E aí você já tem uma constipação que a gente pode chamar de intratável. E tem alguma validade, você falou, de fazer estimulante de peristalse, mas medicações que tenham mais ou menos a mesma função, não valeria a pena então juntar? Por exemplo, dar o PEG mais uma lactulose. Não. Melhor aumentar a dose do PEG. Exatamente, a não ser que seja por questões financeiras. Sim, beleza. Tá? Agora, para a questão terapêutica, do ponto de vista não muda farmacológico, terapêutico, não. É acrescentar algo que melhore, aumente a peristalse. Exato, porque você está entrando na mesma linha de tratamento, na mesma frente. Sim, perfeito. E aí, então, se você tem 3 meses dessa criança já top de tratamento, você chama de intratável ou refratária. E ela tratando direitinho e não respondendo. E não respondendo em 3 meses. E aí? E aí você lança mão de exames complementares. Aqui que entram os tais exames complementares. Certo. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que afastar algumas doenças, como alergia da proteína do leite de vaca. Então, você faz uma dieta de exclusão por um tempo. Não mexe nas medicações. Melhorou? Pode ser isso. Não melhorou? Vamos para outra pesquisa, que é pesquisa de hipotireoidismo, distúrbios do cálcio e doença celíaca. Tem que afastar isso daí. Afastou tudo, não tem nada, a gente agora vai para manometria no retal, pensando na possibilidade do risco ultra curto. Certo. Né? Ou alguma outra má formação. Não esqueça que no exame físico você não precisa fazer o toque retal, mas a inspeção anal é importante. Certo. Porque às vezes você tem um ânus anteriorizado, por exemplo, que é um distúrbio de implantação do ânus. E aí pode ser uma causa, né, de tudo isso. Ou então, não esquecer também da avaliação da coluna lombar. Lógico. Né, procurando uma possível espinha bífida aí. Sim. E aí, provavelmente, na história vai ter também um distúrbio urinário, né, associado. E aí também, se você tiver alguma alteração neurológica que te faça suspeitar sobre isso, lembrar da ressonância de coluna lombosacra, né, que a gente pode fazer. Então, esses seriam os exames para você começar. Tá? E o enema opaco, deixa para fazer depois da manometria, porque a criança fica extremamente traumatizada. Isso é mais uma regra prática, tá? Vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, mas pro seu coleguinha que vai fazer a manometria não ter muito trabalho, faz depois só da manometria, o enema. E o enema, se for um segmento curto, às vezes ele não pega, né? Porque não pega. A sonda passa, né? Exatamente. Então, assim, para o segmento curto não tem jeito. Só a manometria. Só a manometria. E aí, o que vai fazer o diagnóstico de fato é a biópsia.
Sim, né? perfeito. A manometria só vai te lançar aquela luz. Diagnóstico do risco é a biópsia. É a biópsia. Né? E a ausência de gânglios. Gânglios, né? Isso aí.